Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira. Itamar Vieira Júnior. Nós já começamos a semana, lendo os contos do Aramar ou Odisseia, que são contos de antes e depois do Torto Arado, que consagrou o autor, Agora, o Salvar o Fogo, muito discutido, a crítica do livro é muito discutida, se jogar na internet vão aparecer várias críticas a favor e contra, a própria treta, da crítica com o autor. Mas nós vamos falar da obra, não interessa nada falar da obra, o Itamar Vieira Júnior é uma revelação realmente, e esse livro aqui não tem o impacto que tem o Torto Arado, realmente é muito difícil, seja de qualquer arte você repetir esse impacto, primeiro álbum, primeiro livro, então é muito difícil você retratar primeiro quadro de um artista, então e em seguida manter essa qualidade toda a obra. Não é um livro de menor qualidade, pelo contrário, no sentido de que é um livro mais trabalhado que o Torto Arado. O Torto Arado tem um impacto, o Torto Arado tem uma novidade, e este livro aqui tem uma qualidade de texto trabalhado, porque ele tem algumas formas de trabalhar a linguagem, que é aquela prosa poética, da linha assim do Radwan Nassar, a linha do Radwan Nassar. Então tem essa linguagem poética do Radwan Nassar, lá do Lavoura Arcaica, por exemplo, e ele deixa isso claro, no Torto Arado tem lá um epígrafe, e ele tem essa admiração realmente pelo Nassar, e ele tem essa preocupação assim, com contar essa história do Brasil interior, o Brasil do interior. Então aqui nós temos o interior da Bahia, que é esse microcosmos que sempre tem, o meio rural, essas populações de origem indígena, de origem africana, que estão ali nas margens. Então esses microcosmos do interior da Bahia seria mais ou menos aquele microcosmo ali do Macondo, do Cem Anos de Solidão, do Garcia Marques, aquela aldeia lá do sul dos Estados Unidos, na obra, por exemplo, do Faulkner, William Faulkner, já viu aí, do Sonho e a Fúria, aquela cidade lá que é a Yucinapatalfa, Yucinapatalfa. Seria esse microcosmo, então, Então você vê, as cidades, e aqui tem interessante no Sonho e a Fúria, que é justamente essas mudanças de foco narrativo. Você tem a história de uma família, igual é no livro do Faulkner, e essa história da família você vai vendo ao longo do tempo e várias vozes narrativas. A primeira parte você tem a voz de um jovem, uma criança, falando da Luísa. Quem que é a Luísa? Luísa foi aquela irmã, para ele é irmã, que cuidou dele desde o nascimento. Então ele tem uma relação afetiva, assim, mas a Luísa não tem muita afetividade por ele, não demonstra muita afetividade por ele. Mas a Luísa foi importante na vida dele porque ela, como ela lava roupa para o pessoal de um certo mosteiro que fica ali na cidade, e a cidade fica gravitando em torno desse mosteiro, interessante. Tem uma igreja ali, um mosteiro, uma cidade pequena, uma aldeia, nas margens do rio Paraguaçu, Paraguaçu, que eu estava olhando aqui, é Rio Grande, em Tupi-Guarani, Então Paraguaçu. Então ela fica ali entre a aldeia e o rio, você tem ali esse mosteiro, essa igreja. E ele tem uma escola, um seminário, Toda igreja tem um seminário. E ela consegue então que esse irmão, que ela cuida, porque a mãe morreu logo após o nascimento da criança, Então ela assim, então estão acompanhando a história. Então essa ideia da história é que a irmã, cuida da criança, e essa irmã, por ter cuidado dessa criança, que não tem nome, só vai aparecer lá na página 60, vai aparecer o nome, que aí um do abade lá do mosteiro vai chamar de Moisés, Então o nome da criança aparece lá, várias partes para frente, por enquanto é só um menino, a voz está narrando a história, Então a primeira parte do livro é isso, e aí pela interferência dessa Luísa, essa irmã, que ela vai trabalhar no mosteiro, tem esse contato e vai levar então a criança para estudar, Então ela quer que o menino estude, Você vai estudar, Você não vai ficar trabalhando pesado, não vai trabalhar na lavoura, E não vai trabalhar de carregador igual o irmão Joaquim, que é o irmão que ele tem, e o irmão que foi para a capital, O irmão depois foi para a capital. Então tem essas diferenças, essas questões, justamente mostrando o trabalho masculino, o trabalho feminino, a relação lá com o mosteiro, O mosteiro é onde, é tipo lá naquele livro do Kafka, que tinha lá a aldeia em torno do castelo, Então tudo funciona em redor desse castelo, assim. Aqui as famílias pagam a renda ali, uma verba para a igreja, porque é um terreno da igreja, então por vocês morarem aqui, vocês têm que pagar. Então vai mostrando a dificuldade das famílias em pagarem, essa verba para a igreja, já que é a terra da igreja, a terra do Vaticano, podemos dizer assim. E ele vai mostrar essa relação. Então ele vai estudar, nesse seminário e tal, e aí vai mostrar as condições lá, como é que é as condições. E aí ele briga com um colega lá, porque a irmã dele é muito insultada,
Eles falam que a irmã dele é até bruxa, essa Luísa é uma bruxa e tal. E ela tem uma deformidade nas costas, né? Uma corcunda nas costas, assim, então o pessoal fica xingando tal, jogando pedra na casa. Inclusive uma vez ele foi ferido, né? Com uma pedrada. Então vai mostrando essa vida muito difícil, né? E o pai fica ali trabalhando na roça, às vezes, né? Fica bebendo e tal, trabalha, vai pro bar, né? E aí teve um dia que brigando com a irmã, ele botou fogo na casa. Então vai relatando isso aí, até que vai relatando a vida no seminário. E ele vai vendo certas coisas estranhas no seminário, a forma como o abade, né, pune as crianças, né, a severidade, a forma. Então vai mostrando estranhos, né, vai mostrando aquele lado meio estranho da vida desses abades aqui em nome da religião, em nome da fé, né, e de como é que eles exploram a fé alheia, né. Então tem toda a denúncia disso, né, a gente sabe esses problemas que tem a igreja envolvendo crianças, né, então tá aqui, tá nas entrelinhas aqui, né, você saber ler. Ele está fazendo a denúncia aqui da forma como os religiosos manipulam a fé alheia, né, exploram a fé alheia e aproveitam das crianças que estão ali sob cuidado deles, né, as crianças estão ali para os pais, para as crianças estudarem, não é isso? Então, bem, acontece que aí ele vai horrorizar, né, vai ter pesadelo, vai passar mal e vai fugir de casa. Aí ele vai pegar o dinheirinho que ele tinha lá debaixo do colchão, né, e vai para a capital, que é Salvador, né. A história começa então no interior da Bahia, né, nesse rio, Paraguaçu, né, Tapera de Paraguaçu, né, no microcosmo que chama Tapera de Paraguaçu, Tapera do Paraguaçu. E aí vai a primeira parte da história, isso, né? Então, a primeira parte, claro que a forma como é contada é muito lírica, muito poética, né? Tem todos os detalhes, né? Para começar a história. Então, você tem essa versão de um narrador e aí em seguida tem outro narrador, porque depois que ele vai embora, ele vai lá para a capital trabalhar lá junto com o irmão, né? Você vai ver essa voz da Luísa agora, vai narrar a história. Então a Luísa vai narrar a história, vai mostrar como é que a vida é difícil, né? O pai, né, fica ali trabalhando na lavoura e fica se embriagando, né? Um dia ele sofre um acidente, né? Será que foi um acidente mesmo? Porque ele tinha lá problemas, né? Para pagar essa verba da igreja e também pessoas queriam a terra dele, né? Então, será que foi um acidente ou foi, né? Porque fala, um acidente causado por alguém, né? Então não se sabe, mas ele ficou doente, né? Ficou acamado, teve queimaduras, né? Não teve um incêndio lá, não sei. E aí muda a história, porque agora, como tem vários irmãos na história que são nomeados, mas não são mostrados, porque eles estão dispersos pelo mundo, né? Porque quem ficou mesmo na casa é só o velho lá, né? Viúvo, com a Luísa e esse menino que a gente sabe que chama Moisés agora, certo? E aí ela vai começar a ligar para os outros irmãos para chamar eles, porque o pai está em leito de morte, né? O pai está lá no hospital e o pai, no leito de morte, ele quer rever a família, né? Então chama o menino. Quem é o menino? Esse Moisés que a gente viu na primeira parte, né? E aí vai ter então a voz, a Luísa, contando de onde veio o menino, né? Que ela sofreu uma violência, assim, do nada, ela era jovem, né? Lavava roupa lá, sofreu uma violência de um forasteiro, e aí gerou uma criança. Então, será que essa criança é o Moisés, né? Então aquela ideia de que Moisés é o irmão, né? Que, né? Ou seja, a mãe morreu logo depois do parto, que aí a Luísa ficou solteira para cuidar da criança, certo? Então na verdade, será que... E aí tem uma cena inicial do livro, que assim, é um imenso poema em prosa, né, podemos dizer assim, que é uma narrativa de uma mulher que tem uma criança, né, nas águas do rio, né, e a criança é salva. Então vai mostrando falar disso, né, que é uma criança que foi salva das águas do rio, né? Então por isso o nome Moisés, né, porque a ideia do Moisés na Bíblia, né, a gente vê lá no livro, na tradição judaica, né, que é aquele menino que foi resgatado das águas do rio Nilo, né, lá no Egito Antigo, né? Então é interessante essa questão, esses simbolismos que tem a obra, né? Então você tem a voz narrativa então, da Luísa, que é uma personagem interessantíssima, a Luísa, né? Que é, eu acho, a base aqui de onde, né? A gente tem as várias outras vozes, então de quem circula, e esse mosteiro, né? Então fica a ideia, a Luísa está ligada mais às tradições indígenas, né? Ligada a tradições indígenas, caboclas e afrodescendentes. Né? Então ela tem essa visão que para alguns é uma visão herética, né? A bruxa e tal, que ela provoca fogo, né? Salvar o fogo, olha a imagem, né? Então nessa imagem, a imagem de que ela provoca esses incêndios, por isso que uma das vinganças do menino foi botar fogo na casa, né? Para provocar mesmo. E aí na hora que ela colocou fogo na casa, ela ficou lá assim, hipnotizada pelo fogo, né? Tem essa relação do fogo interessante. E aí na terceira parte nós temos a voz de uma das irmãs que está voltando, né? A Marinha, que é a marido do caboclo, né? Que ela saiu de casa e casou com um homem afrodescendente, né? Um negro mesmo, e aí outra linhagem da família vai mostrar ao lado dessa relação
do racismo também, né? Que tem aqui o povo descendente de indígenas, né? Que é essa linha do pai, o pai descendente de indígena, e aí tem a irmã descendente de indígena que vai casar, né? Que vai fugir no mundo, assim, sumir no mundo, a Marinha, né? E aí ela vai voltar agora, né? O marido todo quando é agressivo, né? O marido é agressivo, e aí ela consegue, né, se livrar dele um pouco para poder fazer essa viagem com os filhos, né? Vai levar os filhos lá para conhecer finalmente o avô, né? Que está no leito de morte e tal. Esse é o outro foco da história. E tem a quarta parte, nós são várias vozes narrativas. E quem que vai contando, quem que vai montando a história? O leitor, né? Sensacional, que é igual o Sonho e a Fúria. O Sonho e a Fúria, a história toda é montada na mente do leitor. Você vai lendo os vários pedaços e vai construindo. Porque a narrativa não é linear. Porque aí você vai ver a versão da quarta parte, vai ter uma voz narrativa focada na Luísa, né? E aí várias coisas que você não entendeu na primeira parte, e na segunda você vai entender para a voz agora que vai relatar a vingança do garoto. Que, por exemplo, no final lá a gente viu que ele reconheceu o Abade lá num restaurante na Bahia, em Salvador, né? O Abade estava lá no outro mosteiro. E aí o Abade fingiu, assim, né? Ele reconheceu ou não reconheceu o menino, né? E aí ele vai se vingar desse Abade, então lá na quarta parte, né? Vai botar fogo lá no mosteiro, né? Porque aí ele vai esfregar na cara do Abade todos aqueles crimes, né? Que são insinuados aqui, mas a gente sabe quais crimes que são, né? Que são esses crimes que, em nome da fé, né? Esses religiosos que abusam, né? Usam e abusam o nome divino. Eles acabam traumatizando essas crianças, né? Então aí vai ser a vingança. E aí vai abrir a parte 4 com o incêndio do mosteiro, né? A Luísa está olhando assim, sempre o fogo, né? E o fogo purificador, porque aí o fogo vai queimar ali o mosteiro, e foi a vingança então do Moisés, né? Que ela vai lá tentar apagar o fogo, né? Então, assim, e tem a cena fantástica, assim, a cena forte do Moisés encarando o Abade no leito também. O Abade já está adoentado, né? Ele invade lá, ele entra lá e tem aquela conversa assim, bem Dostoiévski, né? Parece bem Dostoiévski falando: olha, os seus crimes, né? O senhor não morreu, mas o senhor já está fedendo, né? O senhor não morreu ainda, mas o senhor já está fedendo. Então é interessante isso, como é que ele mostra essas vinganças, né? E como é que a aldeia gravita em todas essas terras da igreja, né? O mosteiro, a igreja. Okay? Então fiquei a dica, um livro muito importante, né? Eu fiz um resumão básico, mas é importante ler, né? Então ler os contos, reler o Torto Arado, porque realmente o Itamar Vieira Júnior é essa revelação mesmo, né? Ele conseguiu fazer um livro, não com aquele estardalhaço, né? Aquele ímpeto, aquela fúria do Torto Arado, mas aqui com a qualidade técnica, né? Que já domina a técnica, o trabalho literário, você vê que é muito mais embasado, né? Então fica aí a dica, o Salvar o Fogo do Itamar Vieira Júnior, ok? Obrigado pela atenção, não deixem de